Capítulo 6. Isso se pode dizer da morte. Você não precisa sair da cama por ela. Onde quer que esteja, eles a levam a você de graça. No gozo, eles blefam com desprezo. Observações suicidas são rasgadas do bocal dourado do louco. O chifre oco toca palavras gastas. É para avisar que ele não está se ocupando em nascer. Está ocupado morrendo. Quando chegou a hora e o velho Kingsley sofreu uma queda desmoralizante e desorientadora, ele foi para sua cama e finalmente virou o rosto para a parede. Depois disso, não de todo deitado, esperou pelo serviço de quarto hospitalar. Mate-me, seu maldito idiota! Exclamou ele certa vez, de forma alarmante, para o filho Philip. Mas, essencialmente, esperou com passividade pelo fim, que veio, sem muita agitação e sem peso. O Sr. Robert Zimmermann, de Bing, Minnesota, teve pelo menos um encontro íntimo com a morte, mais de uma atualização e revisão de sua relação com o Todo-Poderoso e as 4 últimas coisas. E parece continuar demonstrando que há muitas formas diferentes de provar que alguém está vivo. Afinal, considerando as alternativas, antes de receber o diagnóstico de câncer de esôfago há 1 ano e meio, eu muito animadamente contei aos leitores de minhas memórias que, diante da extinção, queria estar plenamente consciente e desperto, de modo a ter a morte no sentido ativo, e não no passivo, e ainda tento alimentar aquela pequena chama de curiosidade e desafio, disposto a tocar a corda até o fim e desejando não ser poupado de nada que diz respeito a uma vida. Contudo, uma coisa que a doença grave faz é levá-lo a examinar princípios conhecidos e ditos aparentemente confiáveis. E há um que eu percebo que não estou dizendo com a mesma convicção de antes. Em particular, parei um pouco de anunciar que o que não me mata me fortalece. De fato, agora fico pensando em por que um dia achei isso profundo. Normalmente é atribuído a Friedrich Nietzsche. Was mich nicht umbringt, macht mich sta Kontremacher. Em alemão é lido e soa mais como poesia, motivo pelo qual me parece provável que Nietzsche o tenha tomado emprestado de Goethe, que escrevera um século antes. Mas a rima sugere uma razão? Talvez sim, pode ser que sim. Na questão das emoções, consigo me lembrar de pensar em momentos difíceis envolvendo amor e ódio, dos quais, por assim dizer, saí com vantagens, com alguma força conquistada da experiência qual eu não poderia ter adquirido de outra forma. E uma vez ou duas, ao sair andando de um carro acidentado ou de um encontro íntimo com a destruição enquanto fazia reportagens no exterior, experimentei uma sensação bastante tola de ter sido fortalecido pela desventura. Mas isso não é mais que dizer sigo em frente pela graça de Deus, que não é mais que a graça de Deus me abraçou feliz e passou por cima daquele outro homem infeliz. No mundo físico bruto, e naquele abarcado pela medicina, há coisas demais que podem matá-lo, não matá-lo ou deixá-lo consideravelmente mais fraco. Nietzsche estava destinado a descobrir isso da forma mais difícil possível, o que torna adicionalmente perturbador que ele tenha escolhido incluir a máxima em sua antologia de 1889 Crepúsculo dos Ídolos. Em alemão é Geo Contrema Tsendea Contremamerung, claramente ecoando o épico de Wagner, possivelmente sua grande divergência com o compositor, tendo ele ficado horrorizado com o repúdio por Wagner dos clássicos em benefício de mitos e lendas de sangue alemães. Foi uma das coisas que deram a Nietzsche força moral e coragem. O subtítulo do livro Como Filosofar com o Martelo tinha muito de bravata. No restante da vida, no entanto, Nietzsche sofreu com os efeitos da sífilis, muito provavelmente contraída durante seu primeiro encontro sexual, que lhe resultou em enxaquecas terríveis, ataques de cegueira, e por fim demência e paralisia. Isso, embora não o tenha matado de imediato, certamente contribuiu para sua morte, e nesse meio tempo não se pode dizer que o tenha tornado mais forte. Durante sua decadência mental, ele se convenceu de que o feito cultural mais importante possível seria provar que as peças de Shakespeare haviam sido escritas por Bacon, um sinal incontestável de avançada exaustão intelectual e mental. Tem um leve interesse nisso,
porque há pouco tempo fui convidado a debater religião por uma emissora de rádio cristã no sul profundo dos Estados Unidos. Meu entrevistador sustentou uma cuidadosa cortesia solícita o tempo todo, sempre me dando o tempo suficiente para apresentar minhas ideias, e então me surpreendeu perguntando se, de alguma forma, eu me via como um nietzscheano. Respondi negativamente, dizendo que concordava com algumas das ideias propostas pelo grande homem, mas não devia a ele nenhuma grande perspectiva de mundo e achava seu desprezo pela democracia um tanto desconcertante. Tentei acrescentar que H.L. Mencken e outros também o haviam utilizado para justificar algumas grosseiras posturas social-darwinistas sobre a inutilidade de ajudar os desajustados, e sua assustadora irmã, Elizabeth, se valera de sua decadência para distorcer-lhe a obra, como se tivesse sido escrita em apoio ao movimento nacionalista antissemita alemão. Isso talvez tenha dado a Nietzsche uma imerecida reputação póstuma de fanático. O entrevistador continuou pressionando, perguntando se sabia que muito da obra de Nietzsche fora produzido quando ele sofria de sífilis em estado terminal. Novamente respondi que eu vira falar disso e não via motivo para duvidar, embora também não tivesse conhecimento de qualquer confirmação. No momento em que ficava tarde eu ouvi a vinheta de encerramento do programa e o aviso de que não tínhamos mais tempo. Meu anfitrião se apressou em dizer que acreditava que meus próprios textos sobre Deus talvez tivessem sido influenciados por mal semelhante. Eu devia ter previsto a pegadinha, mas fiquei sem palavras. No final, e em circunstâncias infelizes na cidade italiana de Turim, Nietzsche ficou arrasado com a visão de um cavalo sendo cruelmente espancado na rua. Ao correr para lançar os braços ao redor do pescoço do animal, sofreu uma terrível convulsão e aparentemente passou o restante de sua dolorosa e assombrada vida aos cuidados da mãe e da irmã. A data do trauma em Turim é potencialmente interessante. Ocorreu em 1889. E sabemos que em 1887 Nietzsche havia sido fortemente influenciado por sua descoberta da obra de Dostoiévski. Parece haver uma correspondência quase fantástica entre o episódio da rua e o medonho sonho experimentado por Raskolnikov na véspera de cometer os assassinatos decisivos de Crime e Castigo. O pesadelo, que é impossível esquecer depois que você o leu, envolve o espancamento terrivelmente prolongado de um cavalo até a morte. Seu dono açoita nos olhos, esmaga sua coluna com um bastão, convoca espectadores para ajudar no açoitamento. Não somos poupados de nada. Se a horrenda coincidência foi suficiente para produzir o desequilíbrio final de Nietzsche, ele devia estar enormemente enfraquecido ou chocantemente vulnerável por conta de seus outros sofrimentos não relacionados. Então, eles de modo algum serviram para torná-lo mais forte. O máximo que Nietzsche poderia querer dizer, penso hoje, é que aproveitou ao máximo seus poucos intervalos sem dor e loucura para colocar no papel suas coletâneas de aforismos e paradoxos penetrantes. Isso pode ter lhe dado a impressão eufórica de que estava triunfando e fazendo uso da vontade de poder. Crepúsculo dos Ídolos foi publicado quase simultaneamente ao Horror em Turim, de modo que a coincidência foi levada mais longe do que poderia razoavelmente ir. Ou tome-se como exemplo um filósofo totalmente diferente e mais contido, mais próximo de nossa própria época, o falecido professor Sidney Walker, um famoso materialista e pragmatista, que escreveu tratados sofisticados sintetizando a obra de John Dewey e Karl Marx. Também era um ateu determinado. No final de sua longa vida, ficou gravemente doente e começou a refletir sobre o paradoxo de, estando baseado na Meca Médica de Stanford, Califórnia, ter à disposição um nível de cuidados sem precedentes na história e, ao mesmo tempo, ser exposto a um grau de sofrimento que gerações anteriores poderiam não ser capazes de suportar. Pensando nisso após uma experiência especialmente horrível da qual acabou se recuperando, ele decidiu que no final das contas teria preferido morrer. Cheguei ao ponto da morte. A insuficiência cardíaca congestiva foi tratada com finalidade diagnóstica por meio de um angiograma, que provocou um derrame, soluços violentos e dolorosos,
ininterruptos durante vários dias e noites, impediram a ingestão de comida. Meu lado esquerdo e uma de minhas cordas vocais ficaram paralisadas. Alguma forma de pleuresia se instalou, e senti que estava me afogando em um mar de muco. Em um dos intervalos de lucidez durante aqueles dias de agonia, pedi a meu médico para suspender os mecanismos de sustentação de vida, ou me mostrar como fazer isso. O médico recusou o apelo, garantindo ao Oak de modo muito altivo que algum dia ele perceberia a falta de sabedoria do seu pedido. Mas o filósofo estoico, do ponto de vista da continuação da vida, continuava insistindo em que gostaria de ter a permissão para expirar. Ele ofereceu 3 razões. Outro derrame doloroso poderia atingi-lo, obrigando-o a sofrer tudo aquilo novamente. Sua família se via forçada a passar por uma experiência infernal. Recursos médicos estavam sendo investidos sem sentido. Ao longo do ensaio, ele usou uma frase poderosa para descrever a posição de outros que sofriam da mesma forma, dizendo que todos se deitavam em túmulos de colchão. Se voltar à vida não conta como algo que não o mata, então o que conta? E, ainda assim, parece não haver sentido significativo no que tornou Sidney Oak mais forte. De fato, isso parece ter voltado a atenção dele para o modo pelo qual cada debilitação se soma à anterior e se torna uma infelicidade cumulativa, com um único resultado possível. Afinal, se fosse diferente, cada ataque, cada derrame, cada soluço vil, cada acesso de muco iria coletivamente se somar e aumentar a resistência. Isso é claramente absurdo. Então, ficamos com algo bastante incomum nos anais das abordagens não sentimentais da extinção. Não o desejo de morrer com dignidade, mas o desejo de ter morrido. O professor Oak nos deixou finalmente em 1989. Sou uma geração mais nova do que ele. Não cheguei tão perto do final amargo quanto ele teve de chegar, nem tive tempo de pensar em uma conversa tão dura com um médico. Mas me lembro de ficar deitado ali, olhando para meu tronco nu, coberto quase da garganta ao umbigo por uma vívida dermatite vermelha de radiação. Isso era fruto de um mês de bombardeio com prótons que queimara todo o câncer em meus nódulos clavicular e paratraqueal, bem como o tumor original no esôfago. Isso me incluiu numa categoria rara de pacientes que podiam alegar ter recebido a terapia mais avançada disponível apenas para o código de área estelar do MD Anderson Cancer Center, de Houston. Dizer que a dermatite dói seria inútil. A luta é para transmitir o modo como ela dói por dentro. Fiquei deitado dias a fio, tentando em vão adiar o momento em que teria de engolir. Cada vez que engolia, uma onda de dor infernal subia por minha garganta, culminando no que parecia um chute de mula na base das costas. Ficava pensando se as coisas pareciam tão vermelhas e inflamadas do lado de dentro quanto eram do lado de fora. E, então, tive um maldoso pensamento espontâneo: caso tivesse sido informado disso tudo antes, teria optado pelo tratamento. Houve vários momentos, enquanto me contorcia, remexia, engasgava e xingava, em que duvidei seriamente disso. Provavelmente é uma misericórdia que a dor seja impossível de descrever de memória. Também é impossível alertar contra ela. Se meus médicos de prótons tivessem tentado me dizer com antecedência, talvez pudessem ter falado em grave desconforto ou, talvez, em sensação de queimadura. Só sei que absolutamente nada teria me preparado ou fortalecido para essa coisa que parecia ignorar analgésicos e me atacar em meu cerne. Eu agora pareço não ter mais opções de radiação naqueles pontos. 35 dias seguidos são considerados o máximo que alguém pode receber. E, embora isso não seja de modo algum uma boa notícia, me poupa de ter de pensar se voluntariamente suportaria o mesmo tratamento outra vez. Mas, também por misericórdia, agora não consigo recordar de como me senti durante aqueles dias e noites dilacerantes, e desde então tive alguns intervalos de robustez relativa. Portanto, como um ator racional, considerando a radiação junto com a reação e a recuperação, tenho de concordar que se tivesse recusado o primeiro estágio, evitando o segundo e o terceiro, já estaria morto. E isso não tem apelação. Contudo,
Não há como negar o fato de que estou enormemente mais fraco desde então. Parece ter se passado muito tempo desde que eu presenteei a equipe de prótons com champanhe e embarquei quase lépido em um táxi. Durante minha internação seguinte, em Washington, a instituição me presenteou com uma violenta pneumonia por estafilococos, e me mandou para casa 2 vezes com ela, o que quase acabou comigo. A fadiga aniquiladora que tomou conta de mim e em consequência disso continha a ameaça mortal de rendição ao inescapável. Quase sempre veria fatalismo e resignação se abatendo desalentadoramente sobre mim enquanto eu fracassava na luta contra minha inanição geral. Apenas 2 coisas me salvaram de me trair e desistir. Uma esposa que se recusava a me ouvir reclamando dessa forma tediosa e inútil e vários amigos que também falavam francamente sobre isso. E o analgésico básico. Com que felicidade eu programava meu dia enquanto via a injeção ser preparada. Era um grande evento. Com sorte, no caso de alguns analgésicos, você consegue sentir o efeito acontecendo, uma espécie de formigamento quente com êxtase idiota. Cheguei a isso, como os tristes idiotas que atacam farmácias em busca de Oxycontin. Mas era um alívio ao tédio, um prazer culpado. Não há muitos deles em Tumulândia, e, não menos importante, um alívio da dor. Em minha família inglesa, o papel de poeta nacional não era ocupado por Philip Larkin, mas por John Betjeman, bardo dos subúrbios e da classe média, e uma presença muito mais cáustica do que a figura delicada que ele algumas vezes apresentava ao mundo. Seu poema Five O'Clock Shadow mostra muito menos sedoso. Esta é a hora do dia em que nós na ala masculina pensamos, mais um acesso da dor e eu desisto da luta. Quando aquele que lutar para respirar pode lutar com menos força. Esta é a hora do dia que é pior que a noite. Passei a conhecer bem esse sentimento. A sensação e a convicção de que a dor nunca irá passar e que a espera pela dose seguinte é injustamente demorada. Então, um surto repentino de falta de fôlego, seguido por alguma tosse inútil e depois, se for um dia nojento, mais expectoração do que consigo suportar, canecas de saliva velha, eventualmente muco. E desde quando, inferno, eu preciso de azia neste exato instante? Não é como se tivesse comido algo. Um tubo transporta todo o meu alimento. Tudo isso, e o ressentimento infantil que vem junto, produz enfraquecimento. Da mesma forma como a impressionante perda de peso, que o tubo parece incapaz de combater. Perdi quase 1/3 de minha massa muscular desde o diagnóstico do câncer. Isso pode não me matar, mas a atrofia muscular torna ainda mais difícil fazer até os exercícios simples sem os quais ficarei ainda mais fraco. Digito isto tendo acabado de receber uma injeção para tentar reduzir a dor em meus braços, mãos e dedos. O principal efeito colateral dessa dor é dormência nas extremidades, me enchendo do medo irracional de que poderei perder a capacidade de escrever. Sem essa capacidade, tenho certeza antecipada, minha vontade de viver seria enormemente atenuada. Costumo dizer de forma grandiosa que escrever é não apenas minha forma de vida e de ganhar a vida, mas minha própria vida, e isso é verdade, quase como a ameaça de perda da voz, que atualmente vem sendo aliviada com algumas injeções temporárias nas pregas vocais. Sinto minha personalidade e minha identidade se dissolvendo enquanto contemplo mãos mortas e a perda das correias de transmissão que me ligam à escrita e ao pensamento. Essas são fraquezas progressivas que em uma vida mais normal poderiam ter levado décadas para tomar conta de mim. Mas, como na vida normal, a pessoa descobre que cada dia que passa representa mais e mais, sendo implacavelmente subtraído de menos e menos. Em outras palavras, o processo ao mesmo tempo enfraquece e o leva mais perto da morte. Como poderia ser diferente? Quando estava começando a refletir sobre isso, deparei com um artigo sobre o tratamento de distúrbio de estresse pós-traumático. Hoje, por experiência caramente adquirida, sabemos muito mais sobre esse mal. Aparentemente, um dos sintomas pelos quais ele se revela é o que um veterano calejado dirá, buscando lançar luz sobre sua experiência, que o que não me mata me fortalece.
Esta é uma das manifestações da negação. Eu sinto atração pela etimologia alemã da palavra stark e sua derivação usada por Nietzsche, sta com trema que significa mais forte. Em Yiddish, chamar alguém de starker é dar a ele o crédito de lutador, de sujeito durão, alguém que trabalha duro. Até agora decidi aceitar o que minha doença puder jogar sobre mim e permanecer combativo, mesmo enquanto acompanho minha inevitável decadência. Eu repito, isso não é mais do que uma pessoa saudável tem de fazer em câmera lenta. É nosso destino comum, mas nos dois casos é possível dispensar máximas banais que não justificam sua aparente importância. Posso ter aberto uma exceção à minha regra nascente de que é preciso desconfiar de Nietzsche ou meu fingimento para comigo mesmo de que tinha recursos que verdadeiramente talvez não tivesse. Uma boa parte da vida com câncer tem a ver com o sangue, do qual o câncer de fato é um mal particular. O doente se verá dando uma boa quantidade do fluido, seja para facilitar a abertura de um catéter, seja para examinar os níveis de açúcar e outras substâncias no sangue. Durante anos achei absurdamente fácil me submeter a exames de sangue de rotina. Eu entrava, sentava, suportava um rápido aperto de torniquete até que uma veia se tornasse disponível ou acessível, e depois uma picadinha única permitia encher os pequenos tubos e seringas. Contudo, com o tempo, isso deixou de ser um dos pontos altos prazerosos do dia médico. O responsável pela flebotomia se sentava, tomava a minha mão ou pulso em sua mão e suspirava. Os inchaços avermelhados e roxos já podiam ser vistos, dando ao braço uma aparência definitivamente drogada. As próprias veias estavam afundadas em seu leito, vazias ou esmagadas. Muito eventualmente eles cooperavam com uma estratégia que consistia em dar tapinhas lentos nelas com as pontas dos dedos, mas isso raramente produzia efeito. Ocorriam grandes inchaços, normalmente perto do cotovelo ou da articulação do pulso, ou em qualquer lugar onde pudessem causar mais mal. Além disso, é preciso parar de fingir que a coisa era efetivamente indolor. Chega do papo confiante de uma picadinha, e não dói tanto ter uma agulha enfiada uma segunda vez. Não, o que dói é ela ser movimentada para frente e para trás na esperança de que consiga penetrar devidamente na veia para liberar o fluido necessário. E quanto mais isso é feito, mais dói. Isso ilustra toda a questão em um microcosmo. A batalha contra o câncer é reduzida a uma luta para conseguir algumas gotas de sangue de um grande mamífero quente que não consegue fornecê-las. Por favor, acreditem quando digo que a pessoa começa rapidamente a simpatizar com os técnicos da área. Eles se orgulham de seu trabalho e não gostam de causar desconforto. De fato, eles regularmente, e com alívio, dão lugar a outro voluntário ou se submetem à experiência de outro profissional. Mas o trabalho tem de ser feito, e é um desalento quando não pode ser completado. Recentemente fui agendado para a inserção de um catéter intravenoso no braço, a fim de eliminar a necessidade de invasões temporárias repetidamente. Os especialistas me disseram que é raro levar mais de 10 minutos para ser concluído, o que havia sido minha própria experiência em visitas anteriores. Não se passou muito menos de 2 horas até que, tendo tentado e fracassado com os 2 braços, eu estava sentado entre 2 protetores de colchão manchados de sangue seco e coagulação. O incômodo das enfermeiras era palpável, e estávamos longe de uma solução. À medida que esse tipo de coisa se tornou mais comum, comecei a assumir o papel de animador. Quando a técnica se oferecia para parar, eu a estimulava a seguir em frente e garantia que ela tinha minha simpatia. Eu relatava o número de tentativas feitas na oportunidade anterior, para estimulá-la a se esforçar mais. Minha imagem pessoal era a do imigrante inglês destemido, erguendo-se acima da agonia de uma pequena agulha. O que não me mata, declarava, me fortalece. Acho que isso começou a murchar no dia em que eu pedi para seguir em frente 11 vezes, e estava secretamente esperando pela oportunidade de desistir e ir dormir. Então, de repente, o rosto preocupado do especialista se iluminou enquanto ele exclamava: "Bem, 12 é o número da sorte." E o tubo da vida começou a esvaziar a seringa. A partir desse momento,
Pareceu absurda a ideia de que esse blefe de minha parte estava me fortalecendo, fazendo com que as outras pessoas trabalhassem com mais vigor ou alegria. Qualquer que seja seu ponto de vista sobre o resultado ser afetado pelo moral, parece certo que é preciso escapar do reino da ilusão antes de tudo.